Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook e aqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, pois o nosso querido irmão Ney, ele edita as palestras e depois coloca lá no nosso canal. Até aproveitando a oportunidade, pedir para vocês, quem ainda não se cadastrou, não se inscreveu no nosso canal, que entre lá no YouTube e se cadastre, se inscreva. Consolador Prometido, nosso canal. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Alberto Bacelli, pelo irmão José. Senhor e Mestre, somente a Jesus terás por teu Senhor e Mestre. A ele seguirás, sem o menor receio de que te decepcione. Confiarás a ele a tua vida. Nele, e tão somente nele, depositarás todas as tuas esperanças. Amá-lo-ás como ele nunca deixou de amar-te, e haverás de servi-lo com a mesma imensa alegria com que ele sempre te serve. Com ele, vencerás todas as dificuldades e embaraços do caminho. Contarás nele o amigo incondicional de todas as horas, que te estende os braços e ampara o teu coração. Então, com essa bela mensagem do irmão José, nos convidando a nos unir a Jesus, a seguir o caminho dele, ao exemplo dele, eu convido os irmãos para fecharem os olhos físicos, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, que possamos nos conectar com Deus, nosso Pai, aquele de infinita amor e bondade, de infinita justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, a espiritualidade amiga, os mentores da nossa casa, os anjos guardiões de cada um dos que estão aqui conosco essa noite, e vamos agradecer por estarmos aqui novamente reunidos para estudarmos e escutarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que essas luzes, que esse estudo que estamos recebendo hoje, se espalhe entre nós e entre todos os nossos familiares, nossos conhecidos, enfim, todos aqueles que passam pela nossa mente, e também a todos os irmãos, os nossos irmãos, que sofrem as dores físicas e espirituais nesse momento, no nosso querido planeta Terra. Que todos eles recebam aquilo que precisam, a força necessária para continuarem na sua jornada. Vamos pedir também que essas luzes, que esse amor que aqui estamos todos recebendo, se espalhe também para o nosso orbe, para o nosso planeta Terra, incentivando a paz entre todos os nossos irmãos. Pedimos também ao nosso Pai e a Jesus o amparo necessário para o nosso querido irmão Ney, responsável pela palestra, pela palavra do Cristo de hoje. Então, assim, agradecidos como estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Ney, trabalhador da nossa casa, da Casa do Consolador Prometido, e um divulgador do Espiritismo na nossa região, né? O Ney, semana passada, estava palestrando em Santa Catarina, então ele trabalha muito divulgando a palavra do Senhor. E também divulga nas redes sociais, no YouTube, né, no seu canal Ponto de Luz, e no nosso canal Consolador Prometido. Então, muito obrigado pela tua presença, Ney, e bom trabalho. Obrigado. Boa noite para todos os irmãos, as irmãs. Eu vivo lançando desafio cada vez que eu venho aqui. O canal do Consolador está com 110 inscritos. Vamos ver quantos vai ter amanhã. E quem quiser me seguir, o meu canal Ponto de Luz Divulgação Espírita.
Esse já passou dos 500 inscritos, é sinal que está agradando. Então, quem quiser entrar lá e se inscrever. E como é que funciona, pessoal? Entra no YouTube e põe lá, Consolador Prometido. E é o símbolo da casa, que está aqui nas minhas costas, nesse painel, vai aparecer lá. Quando apareceu, esse aqui é o canal do Centro Espírita. E ali tem uma janelazinha embaixo do vídeo à direita, está escrito inscrever-se. Basta clicar ali. Não precisa estar digitando nada, só clica ali. Tem um sininho, clica no sininho. Você clicando no sininho, cada vez que o Consolador Prometido, ou lá no meu canal, Ponto de Luz Divulgação Espírita, a gente coloca um vídeo, vocês recebem no celular de vocês o aviso que foi postado um vídeo novo. Então não precisa botar nome, CPF, tipo sanguíneo, nada. É só clicar no inscrever-se. Quando vocês clicarem no inscrever-se, vai mudar para inscrito. Então amanhã, com certeza, não haverá os 110 inscritos no Consolador. Eu pedi permissão para o Marcelo para nós iniciarmos a nossa reflexão com uma homenagem. Nesse momento, eu sei que talvez essa pessoa já foi citada aqui pelo nosso irmão Valmor na semana passada, mas é importante nós sabermos como é que funciona, por que eu estou aqui hoje à noite, né? Nós fazemos todos uns convites, fazemos uma escala, e no dia 10 de dezembro de 2022, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para esse nosso irmão, e ele aceitou o convite para estar aqui hoje, nessa noite, fazendo a palestra. Ele iria falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, que é fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação, itens 8 e 9. O nosso irmão ia falar. Mas depois, no final de dezembro, os problemas de saúde dele se acentuaram, ele teve que ser hospitalizado, acredito que até fez um cateterismo. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que ele se preocupasse com a saúde dele e não com o nosso compromisso de estar aqui hoje, 25 de janeiro. Pois bem, o nosso irmão veio a óbito no dia 16 de janeiro de 2023, o nosso irmão Antônio da Goré Alves da Luz. E era uma pessoa que sempre atendia os nossos convites, era uma pessoa conhecida no movimento espírita, até que as pessoas falavam que o melhor risoto era o do seu Dagoré. E também eu devo homenageá-lo, porque foi a primeira pessoa que me convidou a fazer uma exposição doutrinária fora de Camobi, lá no ano de 2008. Ele me convidou para fazer uma palestra lá na Associação Espírita Joana de Anjos, da Tancredo Neves. E uma curiosidade dessa minha visita, lá no mês de julho de 2008, a pessoa que estava dirigindo a doutrinária da noite, hoje é minha esposa, há 14 anos. Então, talvez houve todo também um arranjo espiritual. Então, que o nosso irmão da Gorena receba, que possamos, na hora da prece, vibrar positivamente, que ele receba todas as energias que nós possamos doar de melhor, e também que a nossa irmã Geni, a sua esposa, continue a tarefa que eles realizavam juntos, e não é uma tarefa nada leve, mas com certeza o plano espiritual os ampara e vai continuar amparando a nossa irmã Geni também. Viemos aqui, então, para refletirmos sobre a caridade segundo Jesus. Todos nós teremos um ponto final na nossa vida na Terra. Tomara que seja bem tarde para todos nós, né? Mas se quando passássemos por plano espiritual, Jesus estivesse nos esperando. E se ele nos dissesse, como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, meu irmão, minha irmã, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu fui um imigrante, um estrangeiro, e tu me acolheste. Necessitei de roupas e tu me vestiste. Eu estive enfermo, cuidaste de mim, estive preso e tu me visitaste. Nós ficaríamos surpresos, né? Diríamos a ele, mas mestre amado, quando que nós te vimos com fome, com sede, despido, doente, preso, estrangeiro? E ele nos responderá que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos,
a mim o fizeram. Ou se Jesus nos recebesse no plano espiritual e nos dissesse: eu tive fome e tu não me desse de comer. Eu tive sede, tu não me desse de beber. Fui estrangeiro, fui imigrante e tu não me acolheu. Eu necessitei de roupas e tu não me vestisses. Eu estive doente, estive preso e tu não me visitaste. Nós diríamos a ele: mas mestre amado, quando é que nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitando de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele vai nos responder: eu digo a verdade, que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E qual seria, então, o verdadeiro sentido da caridade para Jesus? Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. Como Jesus entendia a caridade? A resposta do Livro dos Espíritos é o BIP, que a gente sempre cita, outros palestrantes já citaram aqui, que são essas 3 letras. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Mas é interessante que, por que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos? Porque ele queria saber o sentido da caridade na visão de Jesus, na visão de um espírito superior, né? Porque se nós perguntássemos aqui agora, se eu perguntasse para vocês, o que é a caridade? Teríamos dezenas de respostas. Para mim é isso, para mim é aquilo, para mim é aquele outro, né? E iríamos anotando várias. A caridade teria muitos sentidos para nós. Mas Kardec queria saber essa expressão maior de caridade. E vocês viram na resposta que não há nada material. Benevolência, indulgência e perdão. A caridade, segundo Jesus, é uma ação capaz de modificar a criatura. Tanto a criatura que recebe, quanto a criatura que dá. A caridade para Jesus é o amor na mais alta expressão. É aquele amor que ele tem por nós. E nós ainda não compreendemos a dimensão desse amor. E a espiritualidade nos diz que poderemos fazer um comparativo com o amor de mãe pelo filho. A mãe pelo filho. E esse amor que Jesus tem por nós, nós ainda não conseguimos compreender essa dimensão. Mas essa dimensão desse amor superlativo, está nessa resposta. São atitudes do espírito, atitudes da alma em relação ao próximo. Ela é a indulgência despertando a esperança divina no coração. É o perdão com esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz. Paz para os sentimentos. Jesus não só entendia assim a caridade, como ele era a mais pura caridade quando esteve entre nós. Ele é essa pura caridade por nós. Porque aqui na Terra, nós vivemos, nos movimentamos, nós respiramos, nós amamos, nós odiamos, envolvidos nos braços de Jesus. Nada que nós façamos, não há a presença dele. Ele não é ausente na vida de nenhum de nós. Ele era a caridade maior na Terra. E a resposta sobre o que é caridade na visão de um espírito superior, e a gente sabe que caridade é uma virtude. Caridade é a maior bandeira da doutrina espírita. Qual é a bandeira da doutrina espírita?
Qual é um dos maiores fundamentos da doutrina dos espíritos? Fora da caridade não há salvação. Mas, ao mesmo tempo, então, para a gente exercer essa grande virtude, a espiritualidade nos pede que nós exerçamos outras 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão, que alimentam essa grande virtude chamada caridade. Então, nós vemos que a caridade ela cresce quando nós crescemos no exercício dessas outras 3 virtudes, que, digamos, é o alicerce da caridade: a benevolência, a indulgência e o perdão. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec esclarece qual é a expressão mais completa da caridade. E Kardec coloca: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. A caridade, diz Kardec, resume todos os deveres do homem para com o próximo. Mas para o exercício, para nós construir essas 3 virtudes que são o suporte da caridade de um espírito superior, Jesus, são 3 formas de conduta: a benevolência, a indulgência e o perdão. E como é que nós vamos desenvolver essas condutas? No pensar, no agir e no sentir. No agir. Como eu devo agir? Como deve ser a minha ação com o próximo? A caridade nos responde com benevolência. E está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 643. Não há, olhem que interessante a resposta, não há quem não possa fazer o bem. Aí a gente, mas eu não posso fazer o bem, eu sou miserável. Se você passar na rua por uma mulher gestante e você expressar um pensamento àquele ser que está ali, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que tremenda caridade você fez. Se vê um cadeirante, né? Mentalmente, pedir que ele seja resignado diante da aprovação. Isso é caridade. Ou como diz no Evangelho, saber calar e deixar que alguém tolo, mais tolo que nós, fale. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é caridade. Então, todos nós podemos fazer a caridade. E lá no Livro dos Espíritos, assim, somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Ao pensar julgando ou avaliando o próximo, a gente não faz isso, né? A gente não julga ninguém. Lembrando que quando eu aponto um dedo aqui para minha irmã, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Aí hoje eu digo com satisfação, eu não fumo. Mas eu não posso dizer assim, eu nunca fumei. Nesta vida eu nunca fumei. Mas talvez eu já venci este vício que eu trouxe, que eu exerci. Eu não bebo, mas não posso dizer eu nunca bebi. Porque quando Jesus, aquele que diz, aquele que estiver sem pecado, nós somos herdeiros de nosso passado, nós somos herdeiros de dezenas, de centenas de existências. Então eu não posso apontar o dedo àquele que hoje assassina, àquele que hoje rouba. Eu posso e devo pedir piedade, que Deus tenha piedade e orar por ele, como Jesus nos ensinou, né? A orar pelos criminosos. E ele trabalhou para os criminosos quando esteve na terra. Então, ao pensar, julgando, avaliando o próximo, como devo proceder? A caridade nos responde com indulgência.
E o Espírito José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16, nos diz assim, ó: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Jamais. Nunca se preocupar ou comentar os maus atos dos outros. O que eu faço me pertence. O que os outros fazem, o que o outro faz, a ele pertence. Cada um de nós vai responder pela consequência até do que a gente pensa. Até o que nós pensamos gera consequências. Porque eu penso, eu posso atrair para mim a luz. Se eu pensar no bom e no belo. Se eu pensar no outro lado da medalha, com sentimentos inversos, pensamentos outros, eu vou atrair as trevas para a convivência dentro do meu lar, viajando comigo na estrada, no meu local de trabalho. Então, até os nossos pensamentos geram consequências. Então, a caridade nos convida, ao pensar, quando julgar o próximo, agir com indulgência. E encerra o irmão José essa passagem do Evangelho dizendo assim: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Como devo receber a ação do próximo? A caridade nos solicita perdão. Paulo apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 15, nos recomenda: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. E é o Paulo do Evangelho, o Paulo das cartas, que estão no Novo Testamento. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Lá na oração do Pai Nosso, nós pedimos proteção contra as tentações. E como é que um espírito me tenta? Porque ele sabe que nesta vida eu não bebo, mas em outras eu era um alcoólatra. Ele sabe que nessa vida eu não sou chegado ao jogo, mas em outra talvez eu perdi patrimônio, eu destruí minha família. E ele sabe disso. Então, eles nos tentam jogando a isca. Assim que a gente pesca, a gente tenta o peixe. A gente joga algo que ele seja saboroso, faça parte do cardápio da alimentação dele, e nós pegamos o peixe. Quando os espíritos nos tentam, eles fazem assim. Eles podem nos apresentar na vida circunstância para nós cairmos. Mas Kardec diz, a doutrina espírita nos diz, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Jesus foi tentado por uma prostituta que tentou seduzi-lo e ele simplesmente disse a ela: agora não é a hora. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes eu sinto que eu estou sendo cutucado, às vezes até por um familiar, e eu digo para a pessoa: agora não é a hora, porque eu acordo. E Jesus, quando volta posteriormente algum tempo naquele mesmo local, ele encontra uma mulher na sarjeta, doente, cheia de problemas de pele, talvez fruto da atividade sexual desregrada dela, né, a sífilis. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: agora é a hora. E resgata aquela mulher da sarjeta.
Então, temos que tomar cuidado. Nos diz Paulo, no Evangelho, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Então, aí a gente vê como eu vejo como eu sou pequeno, que às vezes eu tenho dificuldade de esquecer as ofensas. Às vezes a gente é bom de memória para essas coisas, né? Esquecemos os boletos, mas lembramos das ofensas. E os boletos nos botam no SPC. E o não esquecimento das ofensas também nos prejudicam na nossa economia espiritual. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor, diz Paulo, é sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Essa era a visão da caridade para Jesus. A visão da caridade que nós devemos aspirar. Porque nós queremos e seremos espíritos puros um dia. É uma fatalidade divina. Quando Deus nos criou, Ele deu uma destinação para nós. Individualmente, todos temos o mesmo destino. Vós, um dia, meu filho, sereis um espírito puro. Começa a tua caminhada. Começa o teu calvário. E Jesus, citado no Livro dos Espíritos, também na pergunta 625, ele é nosso guia e nosso modelo. Uma curiosidade, essa é a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é: vede Jesus. E Kardec coloca, diz-nos, que foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. O que Jesus dava para as pessoas? O que Jesus dava? Né? Ele distribuía cestas básicas, ele distribuía marmitex para os moradores de rua, ele plantava a semente do amor nos nossos corações. Ele não plantava, ele continua plantando a semente do amor nos nossos corações. E nós temos que trabalhar para a brotação desse amor. Ele dá ao espírito imortal. Ele cutuca a consciência. Ele entra nas passagens do Evangelho no íntimo das nossas almas. Por isso que a doutrina espírita, o centro espírita é um hospital. Nós viemos no hospital essa noite buscar alimento, medicação. Para os nossos corpos? Não. As nossas almas. Nós viemos alimentar, iluminar nós, espíritos imortais. E o espírito imortal, alimentado, fortalecido, ele reflete no corpo físico e torna ele saudável. E podemos nos curar até de uma doença de difícil trato, ou que os médicos dizem que não há cura. Porque para Deus nada é impossível. Ele cutucava a nossa consciência e cutuca quando diz para nós assim: a tua fé te curou. Talvez algum espírito já nos disse isso, mas na nossa dureza de ouvir a espiritualidade nós não ouvimos. Mas um espírito já nos disse. Foi o teu projeto, a tua vontade. Ele convidava a renovação moral das pessoas. Quando ele nos diz assim, vai, olha que interessante, ele diz, vai, e não peques mais. Opa! Ele faz a pessoa parar para pensar. Então, os meus problemas de saúde, os meus problemas até financeiros, quem é o culpado?
Não peques mais para que não te aconteça a mente. A mídia nos tenta o tempo inteiro, né? Nós estávamos conversando agora, até o YouTube agora tem comerciais dentro dos vídeos. Os vídeos que dão muita audiência. Embora o canal não tenha muitos inscritos, o YouTube vê que aquele vídeo tem muita audiência e coloca comercial dentro. Então a mídia nos tenta. Mas o que a gente diz no Pai Nosso? Não me deixes entregues à tentação, mas a força é minha. Vai e não peques mais. Jesus estimulava a motivação das pessoas, a renovação, quando dizia: levanta-te e anda. Será que ele não disse isso para nenhum de nós nessa vida? Acredito que não disse uma dezena de vezes. Acredito que ele não me disse isso uma centena de vezes. Ele disse mais. Tu pode crer e confia. Quando é que nós podemos entender, então, Jesus como guia? Quando ele nos mostra os caminhos seguros. Ele nos alerta sobre as trilhas incertas e perigosas. E ele nos convida, como guia, à prática do amor. Esse amor pleno que ele tem por nós. E está lá no Evangelho. O Evangelho é o guia seguro para a nossa conduta na vida terrena e na vida espiritual. E como é que nós podemos entender ele como modelo? Ah, Jesus é meu modelo. Será? Eu tenho dificuldade de dizer que ele é meu modelo. Né? Nós temos ídolos e nós nos equiparamos a ídolos que a mídia constrói. Cortamos o cabelo, usamos o boné, usamos a roupa. Só que o modelo Jesus é na intimidade. Né? Um dos últimos ensinamentos de Jesus na Terra, talvez antes de dar o último suspiro no corpo físico, foi um dos maiores ensinamentos da benevolência, da indulgência e do perdão. Quando ele olha para aqueles homens que o haviam assassinado, o que ele disse? As últimas palavras: Pai, perdoa-lhes. Mas ele completa: eles não sabem o que estão fazendo. E a gente tem que prestar atenção para saber o que está fazendo. Então ali está o maior modelo de Jesus. Né? Quando ele nos convida a orar pelos que nos perseguem, a perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. E às vezes as pessoas nos ofendem fazendo um rosário de adjetivos. Então, para cada palavra, 70 vezes, 7 vezes. Seus atos, as suas atitudes, o modelo como procedeu, tudo isso é que nós devemos ter como exemplo. E tem uma canção que eu acho muito bonita, do Padre Zezinho. Eu até tinha pensado em cantá-la para vocês, mas vocês iam se machucar fugindo de mim na porta estreita lá. Eu vou só ler uns trechos da letra, né? Porque eu cantando com certeza sou um horror. A música chama-se O que eu preciso para ser feliz? Querem saber? Todo mundo aspira a ser feliz, né? O que eu preciso para ser feliz é... Aí a letra de Padre Zezinho responde: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Aqui agora está complicada essa outra frase. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, e diz a letra: e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Procurem no YouTube, essa letra é linda. E ela começa com uma meninazinha, uma criança, fazendo a pergunta: o que eu preciso fazer para ser feliz?
Uma menina faz a pergunta e o padre Zezinho canta o resto da canção. É linda. Muito bem, irmãos e irmãs. Então, o que nós podemos fazer da nossa vida, né? Tem uma outra música. Eu gosto muito de música espírita e gospel em geral. O nome dessa música é da Marielza Tiscati e o título é Pare para Pensar. Nós precisamos fazer isso na vida. A vida é uma correria. Nós não vivemos mais o hoje. Nós vivemos sempre o amanhã. Não é? Eu já posso comprar para a próxima fatura do cartão que vence em março, porque eu já tirei até o mês de fevereiro do calendário. Eu já estou vivendo em março. Não é assim? Eu faço isso. Eu faço isso. E aí eu parei para pensar, olha, a correria da vida, a gente deixa de viver o presente. E a gente faz coisas sem pensar. Ou programa algo lá adiante que não está bem alicerçado. Pare para pensar, diz Marielza Tiscati. E a letra diz assim, agora, pare para pensar. Em tempo, pare para pensar no que faz na vida. Fazer uma revisão, né? E tem uma pergunta, quantos minutos você já viveu? Eu fiz a minha conta, tá? Eu daqui a alguns dias farei 67 anos. No dia do meu aniversário eu terei vivido, pessoal, 35.215.200 minutos. Um dia é muito tempo. Eu, em 67 anos, terei vivido 24.455 dias. É muito tempo. Quantos dias realmente eu vivi? A música continua, em todo esse tempo você cresceu? Responda para si mesmo o que você construiu, diz a música. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. A quem você amou? E por que você amou? É tempo para ir para pensar enquanto há jeito de recomeçar nesta vida, diz a letra. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pense bem o que vem fazendo e muito que resta fazer. E Jesus nos recomenda no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá adiante ele coloca novamente, aquele que me segue verá a luz. Luz ou escuridão? A escolha é nossa. Socorro ou ser entregue à própria sorte no retorno à pátria espiritual? A escolha é de cada um. Como aconteceu, eu citei nosso irmão no início da palestra, né? Que faria a palestra hoje ele habita o plano espiritual. Talvez até possa estar junto conosco, né? Ou nos assistindo. Como é que as pessoas me veem? Se tivesse alguém bem sincero na nossa relação e destituído de qualquer inveja, qualquer maledicência, nos analisasse friamente, faz uma análise correta. Como é que as pessoas me veem? Como é que eu serei lembrado quando partir da existência terrena? Porque amanhã ou depois eu serei uma foto na mesa de cabeceira de alguém. Ou não serei nem a foto, né? Ou nem a foto eu serei. O mundo ultrapassou outro dia mais de 8 bilhões de habitantes, de seres encarnados. No mês de novembro, o mundo ultrapassou a população de 8 bilhões. Desses 8 bilhões, 2 bilhões e 200 milhões de criaturas dizem ser cristãos na Terra. Mas o número de discípulos do Cristo na Terra é reduzido. Quando nós seremos discípulos? Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Ney. Desculpa. Por essa mensagem hoje, falando de Jesus. É sempre consolador quando a gente fala sobre Jesus e ouve, né? Sabendo que Ele está do nosso lado, que essa nau, esse barco que a gente anda é Ele que comanda, né? Então é muito consolador. E saber que se a gente andar nas pegadas dele, por menor que nós sejamos, nós estamos no caminho correto, né? Então, que todos nós possamos, como na mensagem inicial disse, e depois o Ney falou, que vamos nos entregar a Jesus, vamos segui-lo, mesmo que seja difícil ter ele como modelo, e que é difícil, mas que sempre a gente lembre dele, que ele está conosco, assim como Deus sempre está conosco. Então, vamos acreditar e vamos ter fé. Porque tudo é meio caminho andado quando a gente acredita que não está só. Se lembrarmos que Jesus está conosco, que Deus está conosco, e a gente acreditar nisso, isso é fé e as coisas vão se resolver. Então, muito obrigado, então, Ney, por tu nos trazer essa mensagem belíssima aqui, como diz a nossa irmã Lúcia aqui, né? Foi uma ótima palestra. Nossa querida irmã Lúcia está nos assistindo lá do Mato Grosso. Então, muito obrigado, Ney. E eu gostaria de agradecer também a todos que estão aqui conosco, aqui na nossa casa, e todos os irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, e todos aqueles irmãos que vão nos assistir depois no nosso canal do Consolador. Então, muito obrigado pela presença. E para nós encerrarmos a noite de hoje, aproveitando a presença do nosso querido irmão Ney, nessa noite que falamos de Jesus, nessa noite que eu tenho certeza que todos nós recebemos muitas bênçãos aqui, muitos ensinamentos, e que a gente leve isso para nossas casas, para os nossos familiares, nossos amigos, para o nosso trabalho, que nós levemos Jesus conosco e que a gente entregue Jesus para os nossos amados. Eu gostaria então de pedir para o nosso querido irmão Ney fazer a prece de encerramento. Antes da prece, nós espíritas somos seres incompletos. Todos que estão na Terra são incompletos. Nós estamos buscando a luz para iluminar as nossas consciências, aliviar as trevas das nossas heranças. E tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que, salvo o menor juízo, foi dita pelo Espírito da Verdade, que diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, o espírita, nós temos, como todos que estão na Terra, más inclinações, mas a doutrina espírita nos dá instrumentos. Ela é a plaina, instrumento do marceneiro, para retirar as arestas, os espinhos que nos arranham, que estão dentro da nossa consciência. Então, que possamos agradecer aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores amigos, porque nenhum de nós veio até essa casa nesta noite por obra do acaso. Nós viemos porque foram construídas circunstâncias para que nos favorecessem, de alguma maneira, para que possamos receber aqui nessa noite, já recebemos, mas continuamos recebendo bons fluidos que nós recebemos enquanto estamos sentados ou de pé,
através do chakra coronariano, que fica no topo da nossa cabeça. Recebemos carinhos, carícias destes que vêm nos nossos sonhos nos dizer: eu não morri, eu somente mudei de plano e eu te aguardo. Recebemos o estímulo para buscarmos conhecer mais a doutrina espírita, lermos as suas obras, assistirmos palestras nas mídias virtuais para preencher o nosso tempo, deixando que a luz penetre não só nas nossas consciências, mas também nas consciências que nos cercam, invisíveis aos nossos olhos, estejamos onde estivermos. Que Jesus ampare toda a humanidade terrena nos dois planos da vida e que Maria, Mãe Santíssima, Mãe da humanidade, cuide com o carinho de sempre pelas crianças, nos orfanatos, pelos adolescentes institucionalizados, pelos idosos, nos asilos, nas casas de repouso. Ampara, Mãe querida, os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos presídios, nas cadeias. Ampara também os trabalhadores da área da saúde, da educação e da segurança, indispensáveis à nossa vida. E ampara, Senhora do Céu, aqueles irmãos nossos que estão nos hospitais, pacientes e cuidadores. Que assim seja.